Olá pessoal, muito bom dia. Eu sou Joaquim Cruz, esse é o canal JCM Construções. Pessoal, eu estava dando uma olhada aqui, verificando alguns projetos aqui da obra, né? Que estou construindo e me veio uma lembrança aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês. Acho que todas as pessoas têm um sonho, né? De ter o seu lar, sua residência, ou talvez um ponto comercial, um, algo que lhe dê um conforto, né, para estar morando, estar residindo. E também muitas das vezes não somente a residência, mas muitas das vezes as pessoas precisam de um ponto comercial onde ele vai montar ali o seu comércio, sua loja, seu supermercado, seu empório, não importa o que seja, seu escritório, seu escritório, seu consultório, enfim. Todo mundo tem um sonho de algo. E eu também não sou diferente das outras pessoas, pessoal. Eu também sempre sonhei em conquistar as coisas que eu necessito, que eu preciso, né? E ao longo da vida, ao longo do tempo, com muita luta, a gente nunca, às vezes, consegue conquistar tudo que a gente sonha, tudo que a gente gostaria de conquistar. Mas com trabalho, com esforço, com dedicação, pondo Deus também, né? Em primeiro lugar nas nossas vidas, trabalhando com consciência, com sabedoria, sabendo administrar aquilo que a gente chega às nossas mãos, né? Fazendo com amor, porque o amor, pessoal, tem que estar em tudo. Porque se a gente não ama a nossa profissão, nosso trabalho, aquilo que a gente granjeia o nosso pão, aquilo que a gente vem conquistar algo, não, a gente não vai a lugar nenhum, pessoal. Primeiro a gente tem que pôr amor, a gente tem que dedicar, ter um amor, ter uma meta a seguir, porque a partir de então você vai ver os resultados começam a surgir. Quando eu comecei a empreender, assim, querer fazer a minha própria casa, eu queria juntar um montante de dinheiro para que eu pudesse começar a casa e deixar pronta, né? E eu lutava muito, trabalhava, fazia economia, mas eu nunca tinha o dinheiro suficiente para começar uma casa, terminar. Então, um belo dia, eu pensando assim, trabalhando nesse projeto, mas como eu não estava conseguindo da forma que eu imaginava que seria o ideal, eu estava até descansando assim e comecei a pensar e pedir uma direção a Deus também, né? Como que eu poderia fazer para que eu viesse conquistar a minha casa. Na verdade era a minha segunda casa porque eu queria mudar de local, mas eu não queria pagar aluguel, eu queria ter minha própria casa. Eu conquistei meu lote, mas precisava construir. E o que veio no meu pensamento, eu não vou mais querer juntar um montante de dinheiro para começar uma construção e deixar ela pronta. Eu vou pegar o básico, né? Começar das fundações, murar também terreno, começar das fundações, fazer o baldrame e começar a comprar o material para dar o início na obra. E assim eu fiz. Eu conquistei um certo recurso de dinheiro para poder começar a comprar o material, né? E eu queria comprar somente o material das fundações, do baldrame, até o baldrame. Mas, pela misericórdia de Deus, com esforço, né, eu consegui comprar o material para deixar no ponto de laje. E assim eu fiz. Fiz a primeira parte do baldrame, levantei as paredes, deixei batida a cinta no jeito de montar a laje. Aí depois eu fui, murei o terreno, bati a laje e uma parte não deu para me bater a laje. Eu fiz a cobertura de telha, mas deixando um ponto que se eu quisesse montar a laje eu poderia depois. Terminei essa casa aí, terminei. E depois dessa casa eu já fiz mais casa para ampliar mais, né? Hoje já estou em outra casa em cima dessa que eu estou falando para vocês. Não é dizer que eu tenho condições, assim, não é não, pessoal. É com esforço mesmo. É com esforço e sempre ter aquele propósito.
Se você pôs um propósito no seu coração e você trabalha por ele, você vai conquistar. Pondo Deus sempre em primeiro lugar, como eu disse, né? Porque sem Deus nada podeis fazer, né? E eu conquistei foi dessa forma, pessoal, fazer minha casa, minha residência. Não está ainda 100% do jeito que eu quero, ainda tem algumas coisinhas para me terminar na parte externa. Mas é algo que não está difícil mais, pessoal. Difícil eu já fiz. E hoje eu posso dizer que eu tenho minha casa para morar, né? Para estar sempre ter um conforto, né, pessoal? No final do dia, para a gente descansar, a gente ter um aconchego no seu lar, ter um descanso digno, né? Mas o ideal, pessoal, é a gente entender que a gente tem que se contentar com aquilo que Deus nos deu. Não importa se seja algo muito grande, ou seja algo médio ou pequeno. Importa que a gente saber que a gente conquistou com o nosso próprio esforço e também com consciência, sem lesar, sem defraudar alguém, né? Ter a consciência limpa, tranquila. E hoje eu faço muitas casas para pessoas que me contratam, né? Para fazer uma determinada construção e eu faço. E uma coisa, pessoal, que eu sempre aconselho as pessoas: nunca espere você ter um montante de dinheiro para começar a casa, ou qual for o tipo de construção que você quer fazer, para você começar e deixar terminada. Se você tiver essa condição, glória a Deus por isso, amém. Mas se você não tiver, não desanime não. Se você já tem o seu lote, o lugar de você construir, você pode, e você tem uma condição de pelo menos começar a fazer a primeira parte, que é as fundações, fazer o baldrame, deixar no ponto de começar, já levantar erguer as paredes. Faça isso, pessoal. Faça isso, porque quando você começa, parece que tudo se encaminha. Agora, se você ficar com medo de começar e guardando aquele pouquinho de dinheiro que não dá para fazer muita coisa, mas você começa a gastar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, depois você desvia o foco daquilo que você quer e você acaba ficando numa situação que você quer até se desanimar. Então, o conselho que eu te dou é isso. Não desespere, não se desanima, tenha fé e acredite que com luta você vai conquistar. Você nasceu para ser vencedor, pessoal. Todas as pessoas nasceram para ser vencedor, para conquistar os seus ideais. Basta crer, basta acreditar, trabalhar com amor, com consciência e ter um foco. Você tem que estabelecer metas. Todos nós temos que estabelecer metas. Quando eu estou na minha construção, na minha não, construção que eu estou fazendo, mas de outras pessoas, de terceiros, né? Eu ponho meta. Essa semana, em nome de Jesus, eu vou conseguir pelo menos fazer isso. Eu quero sempre bater a meta e ir além. Mas eu ponho uma meta que eu vejo que dá para me cumprir. E eu trabalho dessa meta. E sempre eu supero a meta. Eu bato a meta e vou além dela. Mas se você não tiver um foco, não tiver uma visão do que você quer fazer naquela semana, naquele dia ou naquele mês, se torna um pouco difícil, que você trabalha sem noção do que você precisa e do que você quer conquistar naquele mês, naquele dia, naquela semana, como eu disse. Mas o conselho que eu posso dar para vocês é esse, pessoal. Não espere ter muita coisa para começar, não. Se você já tem um básico, comece com o básico. E pode ter certeza que você vai conquistar coisas grandes. Outra coisa que eu sempre ponho em foco é acreditar. Acreditar que nós somos capazes. Todos nós somos capazes naquilo que nós sabemos fazer. Porque quando eu começo uma construção, eu sempre falo para os donos, para o proprietário, que às vezes você constrói para pessoas que não têm assim, um conhecimento na construção civil, né? Pessoas que eles trabalham em outro ramo, não é construção civil. Até porque se fosse, é muito dificilmente eles iam contratar a gente, né, que trabalha na construção civil, no meu caso. Mas eu falo para eles, você tem que ver uma pessoa que tem um foco, né, de fazer algo para agradar o seu cliente. Porque não adianta nada eu fazer uma casa ou uma construção, qualquer que seja ela, para eu mesmo me agradar dela.
eu tenho que fazer dentro dos padrões permitidos, né, pelas normas que regula a construção civil, a NBR, né? NBR 6118 ou 6122, né, que fala das fundações. Mas eu sempre tenho que ter uma consciência do que eu estou fazendo, saber que eu estou fazendo as coisas dentro das normas, né, dentro dos padrões permitidos pela NBR, né? Ou seja, isso aí eu estou falando de engenharia, pessoal. Porque muitas das vezes a gente trabalha com um projeto, como eu estou fazendo duas construções agora, ultimamente, que é com projeto de engenheiro, de arquiteto, é muito fácil. Você conhecendo o projeto, é fácil de você fazer essa obra. Mas quando você faz uma obra, o cliente te chama e faz apenas um rascunho no papel, fala, eu quero assim, esses pontos assim, nessa dimensão, tal coisa, medidas, né? E tem uns que nem sequer sabem falar a medida. Aí você tem que saber qual material que você vai necessitar, vai ter que usar ali, qual tipo de ferro, qual tipo de bloco, a quantidade de cimento, de areia, de todo o material para fazer o concreto, né? Para você fazer um concreto dentro das normas, dentro do padrão. Porque a maioria das pessoas acha que fazer um concreto 3x1, como eles fazem aqui, 3x1, pessoal, eu tenho um vídeo no canal aí que fala sobre concreto. 3x1 que eles falam, no caso aí é 3 latas de 18 litros, baseando por 3 latas. Ou então, se você quiser trabalhar com balde, aquele balde de 12 litros, 10 litros, também é a mesma coisa. Baseando em 3x1. Na verdade, seria 3 de brita, 2 de areia, né? Ou 2,5 de areia. A brita é sempre um pouco a mais, pessoal, de concreto. E um balde, no caso, um recipiente daquele que você está usando de cimento. Por isso que fala 3x1, porque a parte maior seria a brita, é 3. Segunda parte maior, areia. E por último, o cimento, né, que seria uma parte. Agora, pessoal, aí vem a questão da água. A água também é um fator que influencia no concreto. Nós temos que ter muito cuidado com a água do concreto, porque eu vejo as pessoas fazer um concreto bem aguado, molinho, e eles falam, olha, o concreto tem que ser assim para preencher todos os espaços ali, para não ficar nenhuma bicheira, para não ficar nenhuma broca no concreto, né? Amém, tem que ser assim mesmo, é verdade, não pode. Só que o concreto com muita água, ele perde a potência, perde a resistência do concreto. O concreto, igual como eu faço aqui, essas construções que eu faço aqui com projeto, tudo é concreto. Uma que eu fiz foi 20 MPa, estava pedido pelo engenheiro, 20 MPa. Essa que eu estou fazendo ultimamente agora, a outra eu estou terminando, já passou a fase de concreto, está em acabamento. Essa que eu estou fazendo agora, que eu estou usando concreto, é 25 MPa. Agora, nem todo mundo vai saber a quantidade de água que pode pôr no concreto de 25 MPa, porque não adianta você fazer um concreto achando que a medida para 25 MPa são 4 latas de 18 litros de areia, 5 de brita e uma lata de cimento. E uma lata de cimento não, e um saco de cimento. 25 MPa. Esse Agora, se você pôr muita água, ficar aquele concreto aguado, ele não dá os 25 MPa. Ele vai cair para 13, para 12, para 10, depende da quantidade de água que você põe. Então o concreto tem que ser o máximo pastoso possível, para ele ter resistência. Porque se você pôr muita água, ele fica sem resistência. Então aí você está usando um material pouco, os agregados dentro da medida estabelecida, né? Mas adicionou muita água, perdeu a resistência do concreto, é como se você não tivesse obedecido a quantidade, né? Pois é, pessoal. Construção é um negócio aparentemente simples, mas não é não. Tem que ter muita técnica. Até por isso você tem que saber o profissional que você contrata, porque muitas das vezes o profissional ele não tem nenhum conhecimento técnico. Ele faz bonitinho, as coisas certinho, aparentemente está tudo correto, mas por causa das especificações técnicas que ele às vezes não procurou ter conhecimento, ele acaba danificando muitas coisas na resistência do concreto, por exemplo.
Então, você tem que ficar de olho aí se o teu pedreiro aí adiciona muita água no concreto, para aquele concreto muito ralo, muito aguado, mesmo que ele esteja forte de cimento, um pouco dentro das normativas, né, que é estabelecida para aquele específico, o MPA que a pessoa vai usar, mas muitas das vezes ele põe muita água. Outra questão também, pessoal, é o adicionamento de barras de ferro, principalmente nas vigas, né? Muitas das vezes eu vejo as vigas aqui, o pessoal faz uma viga bonitinha, muito boa, mas põe um ferro no meio da viga. Ou seja, uma camada de ferro, né? Um de um lado, outro de outro. E aquele ferro no meio, especificamente no meio, ele não tem nenhuma validade, pessoal. É como se você estivesse jogando seu dinheiro no lixo. Então ele tem que trabalhar com uma segunda camada, quando 5 centímetros, 7 centímetros acima da primeira camada, da parte de baixo. Ou talvez um ferro no meio entre um e outro, né? 3 ferros a parte de baixo. Mas é assim, pessoal, o mais correto mesmo é trabalhar com projeto, porque aí o engenheiro ele estudou para isso, para ter um conhecimento técnico, né? E vai fazer o projeto dentro das normativas, né? Da NBR. Tá certo, pessoal? Mas uma coisa certa, pessoal, eu amo muito trabalhar em obra. Hoje não, há muito tempo já, né? Que eu já passei dos 40 anos aí. Em abril eu fiz 40 anos que eu comecei a trabalhar na obra, construção civil. Mas no princípio eu não tinha aquele amor, eu trabalhava por necessidade apenas. Hoje não, hoje eu trabalho por necessidade, mas com amor pelo aquilo que eu faço, porque é nesse trabalho que eu me mantenho, pessoal, que eu me sustento, me autossustento, sustento minha família, né? Conquisto meus objetivos, ainda dentro da limitação, né? Que a gente não tem não consegue levantar uma condição que dá pra gente fazer tudo que a gente quer, mas dentro do possível é nesse trabalho, é nessa profissão, é nesse ramo que eu me sustento, né? Que eu me autossustento. Então eu trabalho com amor, tenho um carinho muito grande, tenho um amor pelo que eu faço. Faço o trabalho das pessoas, não só o meu, mas de terceiros, com o mesmo amor, como se fosse para mim. Porque eu acho que se a gente não valorizar a nossa mão de obra, seja lá o que você faça, não importa. Você tem que valorizar a sua mão de obra, você tem que fazer as coisas com carinho, com amor, com dedicação, para que você seja reconhecido também, para que tenha valor agregado no que você faz, tá certo, pessoal? Pessoal, se você não for inscrito aí no meu canal, inscreva-se. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu joinha, o seu gostei. Você que é inscrito, eu agradeço muito, te agradeço. Vocês que assistem meus vídeos são a razão desse canal continuar no ar. Porque sem as pessoas que prestigiam, que assistem, que dão visibilidade ao canal, não tem canal. Não adianta ter um canal, né, pessoal? Mas indique para outras pessoas aí que você conhece, se você gostou do conteúdo. Não esqueça de deixar seu like. E se não é inscrito ainda, inscreva-se. Eu agradeço a todos vocês que me acompanham até aqui. Um grande abraço. Que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um bom domingo e até o próximo vídeo. Tchau!